Os demógrafos afirmam que optar por ter um segundo filho já é uma escolha potencial em favor de um terceiro. O que isso significa? Eu sou o professor Vitor Pinho, ensino gestão do conhecimento na pós-graduação e eu falo aqui sobre pensamento estratégico nesse canal. E nesse vídeo a gente vai degustar o pensamento estratégico do Vladimir Putin. Não estou aqui para dizer que ele está certo, que ele está errado na guerra da Ucrânia. O que eu quero fazer aqui com você é entender o pensamento estratégico desse cara. Beleza? Então vamos ver mais uma vez essa frase aqui. Os demógrafos afirmam que optar por ter um segundo filho já é uma escolha potencial em favor de um terceiro. Certo? O que o Putin está falando aqui? É uma metáfora. É uma metáfora que ele está fazendo uma referência à observação, à qualidade de observação do estrategista, a capacidade do estrategista identificar tendências através de sinais óbvios. Então, por exemplo, se uma pessoa já teve o primeiro filho e já teve o segundo, bem, ela já está no caminho para ter um terceiro, não é verdade? Não que ela vá ter, mas a possibilidade agora é real. Enquanto ela tinha um primeiro filho, ela não poderia ter um terceiro. Mas a partir do momento que ela teve o segundo, abriu o caminho para essa próxima decisão. Então faça essa metáfora aí, né? Faça essa extrapolação dessa metáfora. Vamos lá para a Rússia e Ucrânia. Essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia existe por causa de uma região lá, uma península chamada de Crimeia. E a Crimeia, ela fez parte da Rússia no passado. Só que durante a União Soviética, não sei se você lembra disso, né, se você já era nascido, inclusive, durante a União Soviética, a Rússia e a Ucrânia faziam parte do mesmo bloco, estava todo mundo em casa. Então o líder do bloco soviético, que era o Nikita Khrushchev, ele deu uma canetada lá e falou, gente, só para organizar aqui questão de orçamento, para facilitar algumas coisas, eu vou deixar a Crimeia sob a administração da Ucrânia. Mas está todo mundo em casa, estava todo mundo feliz, não teve problema algum. O problema foi quando a União Soviética foi extinta. E aí a Crimeia continuou com a Ucrânia. E a Rússia falou, não, peraí, agora que os nossos negócios terminaram, devolva o que é meu aí, devolve. E a Ucrânia falou, não. Inclusive, até recentemente aí, a Rússia pagava um aluguel para que os seus navios pudessem utilizar ali a região da Crimeia, certo? E aí começou essa tensão, a Ucrânia não quis devolver, a Rússia queria tomar de volta, e aí a maioria da população que morava ali, né, que vive até hoje na Crimeia, é de origem russa. E aí, supostamente, essa região pediu ajuda ao Vladimir Putin, a Rússia falou, a gente está sendo perseguido aqui, a Ucrânia está tratando a gente com violência, está perseguindo a gente. Então o Putin fez uma invasão militar na Crimeia, tomou a Crimeia, e durante essa ocupação militar, teve uma votação para a população decidir se ficaria com a Ucrânia ou se ficaria com a Rússia. E o resultado foi que 95% das pessoas votaram a favor de ficar com a Rússia. Só que a Ucrânia não reconheceu a votação e a comunidade internacional também não reconheceu, amigo. Então o Putin já ficou, né? A gente não sabe quem está certo, se o Putin realmente fraudou as eleições. O que importa é que já teve esse primeiro movimento. Aí agora, recentemente, a Ucrânia, que nunca aceitou essa história da Crimeia, agora entrou para a OTAN, que é uma organização militar. E aí o Putin falou, peraí, esse aí já é o segundo filho. Para ter o terceiro, né, para vir aqui tomar a Crimeia, para vir aqui invadir a Rússia, para começar a ter aqui movimentos de exercícios militares aqui no meu quintal, eu não vou esperar. Então é isso que essa frase do Vladimir Putin quer dizer. Na nossa vida, a gente, modéstia à parte, né? Sendo bem sincero, a gente tem que aplicar esse pensamento. A gente viu um primeiro passo em uma direção, a gente pensa, será? Então a gente para, observa. E aí teve o segundo passo daquela pessoa naquela mesma direção. Cabe a nós ficarmos atentos, escolher se tomamos alguma posição ou não. É isso que essa frase quer dizer e vamos aqui para a próxima. Às vezes é necessário estar sozinho para provar que você está certo. Bem, o que o Putin quer dizer aqui é justamente uma qualidade essencial a todo e qualquer estrategista, que é de você bancar as suas convicções. Ele está falando de algo aqui chamado convicção. Se você tem convicção no que você está fazendo, né, pode ser que isso custe até todos os relacionamentos que você tenha, né? Você não vai ter apoio, as pessoas vão se afastar de você, a esposa às vezes não apoia, o pai não apoia, os amigos não apoiam. Eu não estou falando que você tem que se separar das pessoas, mas o que está falando aqui é que talvez você não vai ter apoio nenhum no primeiro momento. E isso que é estar sozinho significa você estar sem
apoio. E aí você vai precisar que aquele grande professor, que é o nosso amigo tempo, venha mostrar depois que você está certo. Claro, se você souber o que você está fazendo, né? Então é isso aqui que o Putin está falando. Quanto mais intermediários houver, mais problemas haverá. Bem, se você tem um interesse, né, com uma pessoa, você precisa negociar com uma pessoa, com uma entidade, o melhor de todos os cenários é que você possa falar diretamente, tratar diretamente com essa outra entidade. Por que que mais intermediários geram mais problemas? É muito simples de entender, porque quanto mais intermediários, nós estamos falando de mais interesses diferentes com os quais a gente vai ter que lidar. Então o preço vai ser mais alto, o custo vai ser mais alto, a complexidade também será mais alta. Então é isso que o Putin quer falar, e direto a quem te interessa. Provavelmente nunca tudo vai ficar bem, mas temos que tentar. Aqui é um reconhecimento do Vladimir Putin que em nenhum momento da nossa vida as coisas estarão perfeitas, né? Em nenhum momento as coisas estarão impecáveis de uma forma que nada possa ser melhorado, né? De uma forma que a gente olhe para o lado e fale, nossa, como tudo está maravilhoso. Mas a gente tem que tentar, esse é o sentido da vida. A gente sempre deve buscar a perfeição, apesar de que a perfeição, na verdade, não existe, pelo menos na nossa vida, né? Pelo menos na vida real, a perfeição não existe. E o que o Putin está falando aqui é justamente para que a gente tenha uma noção de realidade, né? Não é que a gente... Tem muita gente que fala, mas eu já fiz, já tentei, as coisas não estão do jeito que eu esperava. Parabéns, isso acontece na vida de todo mundo. E a gente tem que continuar buscando mesmo a melhor situação possível. É isso que o Putin quer dizer, e essa frase é bem legal para trazer a gente para a realidade, não é? Aquele que não lamenta o fim da União Soviética não tem coração. Aqueles que a querem de volta não têm cérebro, né? Aqueles que a querem de volta não têm cérebro. O Putin está falando aqui de um momento muito glorioso da Rússia, que foi justamente quando existia esse bloco da União Soviética, que era um bloco muito forte, que batia ali de frente, de igual para igual com os Estados Unidos. E nessa época a União Soviética era uma potência econômica, uma potência militar, inclusive com grande poderio de armas nucleares. Hoje a Rússia ainda tem um grande poderio de armas nucleares, mas também já não é tão potente economicamente como naqueles tempos. Mas olha só, faça uma reflexão aí na sua própria vida, né? Olha como essa frase é genial. Às vezes você viveu algum momento aí no passado com pessoas que foram bacana. Aqueles momentos foram muito legais, muito agradáveis na vida. Só que as pessoas mudam, amigo. A cabeça das pessoas vai mudando, né? As pessoas vão tomando direções diferentes. E aí? Paciência. E lá no caso da União Soviética, cada país tomou uma direção cultural e política diferente. Hoje não faz mais sentido. É por isso que o Putin fala, você querer voltar para aqueles tempos é você não compreender, parece que você não tem cérebro, você não entende que hoje a situação é totalmente diferente do que foi há 20 anos atrás. É uma questão de cérebro, cara. Então é a mesma coisa na nossa vida, né? A gente olha para trás, a gente olha para momentos que nós vivemos, a gente lembra com o coração, né, alegre, traz felicidade para a gente. Mas a gente tem que entender que aquele momento ficou no passado e que as coisas mudaram, né? A vida é assim, o tempo vai passando e a gente precisa se adaptar às novas situações. Apesar de todas as conquistas da civilização, o ser humano ainda é uma das criaturas mais vulneráveis da Terra. O que o Putin quer falar com isso aqui? Ele não está falando de uma vulnerabilidade física, ele está falando de uma vulnerabilidade psicológica. Isso aqui é interessante, né? O Putin ele fala sobre isso porque ele compreende que na geopolítica o fator psicológico é muito importante. O ser humano ele se desestabiliza muito mais fácil do que qualquer outro animal, sabia? A desestabilização psicológica do ser humano é um negócio incrível. O ser humano entra em situações que demora anos, às vezes, para sair por causa de uma desestabilização psicológica, em função do medo, em função da ansiedade. Então é disso que o Putin está falando. A gente ainda conseguiu, né? A gente conseguiu aí várias evoluções tecnológicas, várias conquistas na humanidade, mas a gente ainda não consegue conquistar a nossa própria mente. A gente não consegue ter o controle da nossa própria psique. Então é isso que o Putin está falando, esse tipo de vulnerabilidade, justamente pela incapacidade do ser humano controlar a própria mente.
pagar mais é a maneira mais fácil. Na verdade, as possibilidades de solução para o problema são muitas. Aqui o Putin está falando justamente da criatividade, dessa habilidade de olhar as questões por outros ângulos, sem que você precise ter grandes recursos, né? Sem que você precise dar muito mais do que você precisa para o outro, numa negociação, por exemplo, né? É muito mais fácil você pagar mais, mas dá para você chegar de várias outras maneiras à solução esperada. É disso que o Putin está falando aqui, tá? Dessa habilidade de você ter criatividade para encontrar soluções inteligentes para aquele determinado problema. Essa frase aqui eu gosto demais, olha só o que ela diz. É extremamente perigoso encorajar as pessoas a se verem como excepcionais, qualquer que seja a motivação. A gente tá na moda aí dessa conversa, cara, chata pra caramba, não, que você é especial, que você é uma pessoa maravilhosa, você é excepcional, tudo vai dar certo pra você, levanta que você é uma pessoa incrível. E, na verdade, o que é que o Putin tá falando? Eu acho perigoso. Sabe por quê? Porque as pessoas que sentem e que pensam isso de si próprias, essas pessoas não se esforçam como deveriam. E sucesso é uma questão de esforço e pensamento estratégico, inteligência, não é verdade? E as pessoas que estão aí agora falando com essa tal dessa filosofia aí de lei de atração, essas besteiras aí, se você mentalizar, as coisas vão dar certo para você, porque você é uma pessoa maravilhosa, o universo escolheu você para todas as coisas de boas que existem para te dar, né? Essa é uma grande besteira e aqui eu concordo demais com essa frase do Putin, que inclusive tem a ver com um livro que na minha opinião é muito injustiçado, que é o livro chamado Mindset. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre esse livro, e esse livro, a ideia central dele é justamente essa, que pessoas que se acham boas, especiais, essas pessoas simplesmente não fazem o básico, que é se esforçar, que é trabalhar, que é correr atrás do que elas querem, achar que Deus vai dar assim de mão beijada, que o universo vai dar de mão beijada, sem nenhum esforço. É isso que o Putin está dizendo. Quanto mais eu sei sobre as pessoas, mais eu gosto dos cachorros. Eu simplesmente gosto de animais. Olha só, é muito fácil entender isso aqui. As pessoas são muito, assim, imediatistas, né? Querer logo ir para a interpretação. Mas olha só, o Putin não está dizendo aqui, eu não gosto do ser humano, eu sou uma pessoa que detesta o ser humano. Não é isso. O que o Putin está falando, para a gente entender, olha só essa pergunta. Qual é a característica mais nobre dos cachorros? Não é a lealdade que ele tem aos seus donos? Então é disso que o Putin está falando aqui. Ele está dando uma mensagem sobre lealdade, que de fato é muito difícil a gente encontrar pessoas leais, não é verdade? Uma pessoa leal é aquela pessoa que pode até cometer alguns equívocos com a gente, mas numa fraqueza ou sem intenção. Mas a lealdade é de fato algo raro que realmente qualquer cachorro é leal ao seu dono. E é disso que o Putin está falando aqui, como ele valoriza a lealdade. Agora, se ele é leal, né, vai saber. Bem, se você gostou aqui desse vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser bater um papo, deixa aí um comentário que eu faço questão de responder e bater um papo com você enquanto eu tomo um pouquinho de uísque aqui, tá bom? Fico por aqui e deixo um grande abraço para você.